Boa noite. Hoje eu vou abordar a formação humana e religiosa de Machado de Assis e do seu tempo, o tempo em que viveu no Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. E vou me utilizar para conversar sobre isso do conto A Igreja do Diabo. A Igreja do Diabo é um conto publicado em 1884 no livro História Sem Data. História Sem Data é um dos meus livros preferidos. Aqui é a reprodução da capa da Garnier, que é da época de Machado. Machado frequentava a livraria Garnier. Então, História Sem Data é um livro de 1884. Em 1880, Machado tinha publicado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele pertence à fase da maturidade de Machado de Assis. Na maturidade, todas as épocas, eu gosto muito da dedicatória que me fizeram desse livro, por isso ele para mim é especial. Ler ou reler Machado de Assis é um grande prazer, é sempre um grande prazer. Não importa se a obra pertença à sua fase inicial ou à chamada fase de maturidade. Em todas está o mestre, o agudo observador do espetáculo humano, de linguagem simples e espontânea, sempre atual. Mas então é da fase da maturidade, né? Na maturidade, Machado começa a se expressar pela negação, né? A filosofia do Quincas Borba, exposta no Memórias Póstumas de Brás Cubas, é claro que não é o que o Machado pensa, sabe? É a visão do mundo como ele chama humanitas, né? O ser humano é isso, então ele se expressa pela negação. Nesse conto, A Igreja do Diabo, o diabo resolve fazer uma igreja e aquilo que eram chamados de virtudes, né, as virtudes religiosas, tudo, o diabo na igreja dele, ele desaprova e aquilo que era desaprovado, sabe, ele passa a aprovar. Então, através da negação, o Machado faz uma afirmação superior, né? Eu quero ler a carta de Monteiro Lobato a Godofredo Rangel. No dia seguinte a que ele leu esse livro, História Sem Data, né? O Monteiro Lobato ele tem sido muito questionado pelas opiniões políticas. Eu não vou entrar, né, nessa discussão. Eu acho a obra dele, especialmente para criança, assim, que aproxima muito a criança daquilo que ela vai ter que lidar na escola, fala sobre história, geografia, matemática, sabe? Então eu acho que me foi bem útil e eu gostei, mas não importa, sabe? A gente tem que pensar cada obra dentro da sua época, né? Então é claro que o positivismo, né, essa crença na razão, na ciência, assim, sem nenhuma contestação, isso é uma coisa da época dele, mas não importa. Apenas eu gostei da carta que ele escreveu ao Godofredo Rangel. Ontem li História Sem Data de Machado e ainda estou sobre a impressão. Não pode haver língua mais pura, água mais bem filtrada, e ninguém maneja melhor tudo que é cambiante. A gama inteira dos semitons da alma humana. É grande, é imenso, Machado. É o pico solitário de nossas letras. Os demais nem lhe dão pela cintura. Então tá em História Sem Data, né? A respeito da formação religiosa, eu vou falar, ele já disse que ele teve origem humilde, sabe, filho de um pintor e de uma lavadeira, que eram agregados
na casa de uma senhora muito rica, sabe? Então ele, ainda que numa condição inferior, ele teve uma convivência. Na época as meninas estudavam francês, faziam piano, ele ouvia a melhor música quando criança, sabe? Isso até aos 10 anos ele mudou e sentiu, é claro, a perda daquele ambiente de opulência, né? Isso se refletiu ao longo de toda a obra dele. No início ele pintava aquela sociedade da infância dele com os olhos da criança, sabe? Então, nos primeiros romances, todos os personagens têm caráter, o convívio é um convívio clássico, né? Com os olhos da criança. Na fase da maturidade, então, ele já mostra outros aspectos assim desse ambiente. Mas isso foi marcante para ele. Fazia parte do convívio social, tudo, a formação religiosa, né? Era a formação, a Igreja Católica, no juramento de Dom Pedro, ele começa: juro manter a religião católica apostólica romana, a integridade, a indivisibilidade do reino. Então não era um Estado laico, e o Machado recebeu amplamente essa formação quando menino, através de um padre, Silveira Sarmento. Era muito comum nessa época os padres fazerem a educação das crianças. Esse padre foi mentor de latim. Então a gente vê na obra de Machado, ele faz constante referências à Bíblia, a assuntos religiosos, assim, sempre de uma maneira muito bem humorada, sabe? De uma maneira de quem viveu, aprendeu e transcendeu. Não é mais necessário a doutrina, assim, sabe? Porque ele incorporou aquilo que essa formação religiosa e humana poderia dar para ele, né? Então, vamos continuar. Esse conto, ele vai mostrar o oposto. Através da negação, ele vai dar valor. O diabo nega todas as virtudes na igreja dele, aquelas virtudes que eram proclamadas pela igreja, tudo isso. Ele nega, e as coisas que a luxúria, a maledicência, sabe, todas as coisas que eram condenadas, o diabo começa a mostrar que não é assim, né? Então eu acho assim interessante. Como prólogo eu vou falar sobre virtude, né? Essa palavra, nos nossos tempos, a balança pendeu para o outro lado, sabe? Ela adquiriu uma conotação quase negativa, sabe? É claro que há pessoas mais e menos virtuosas, sabe? E isso não é nenhum desdouro para uma pessoa ela ter uma determinada virtude, sabe? Mas essa palavra adquiriu uma conotação quase negativa. Então eu vou utilizar da definição de virtude de Nietzsche. Nietzsche é outro que é muito mal compreendido, sabe? A gente tem que compreender ele no contexto de uma Alemanha católica, crente, assim, carola, que nem se dizia, muito presa aos formalismos da religião. Então a gente tem que entender o protesto dele nesse sentido, sabe? Ele começa o Zaratustra dizendo que Deus é morto, sabe? Então isso chama muita atenção. As pessoas fazem confusão e associam a ideia de niilismo, né? De que então não tem nada faz sentido, sabe? Não tem nada que tenha valor em si, sabe? Nada mais longe de Nietzsche do que isso, sabe? Ele teve essa formação religiosa, sabe? Tanto pelo ambiente social que ele vivia na Alemanha, quanto ele estudou todos os filósofos da Idade Média, claro que conhece Santo Agostinho. Então ele teve essa formação religiosa, e não é como pensam. Ele chama Cristo de advogado dos pobres e esse nobre hebreu,
né? Então, ele não é assim. O Zaratustra tem um capítulo sobre o Monte das Oliveiras, né? Onde se deu o Getsemane, a agonia de Cristo, né? E quando ele suou lágrimas de sangue, né? Suou sangue. Então, ele apenas dá uma visão também de quem passou pela formação e deu a sua própria resposta. Ele acha assim que, no caso do Getsemane, por exemplo, a dor ela pode ter, e a solidão pode ter um componente de prazer, de alegria, né? Então, ele dá essa opinião. E tanto não é como as pessoas pensam, nihilista, sabe? Que ele tem vários capítulos sobre a virtude no Assim Falou Zaratustra, sabe? Ele sempre teve a intenção mesmo, ele sempre fez o esforço de fazer a coisa certa. Então não é nihilista. O que ele fala da virtude é que a virtude é uma coisa que todo mundo tem, alguma virtude, sabe? Nisso, naquilo, alguma coisa que a pessoa faça realmente bem, sabe? Que ela faça de uma maneira diferente, né? Se tens uma virtude, eu fiz um trabalho de transformar para poesia, as ideias são de Nietzsche. Se tem uma virtude, não a tens em comum com ninguém, e queres chamá-la pelo nome, afagá-la e puxar-lhe a orelha. É inefável e inominada, e a fome de suas entranhas fez em ti o teu ninho, e agora incuba ovos dourados. Então cada um tem uma virtude, né? E ele diz que é através dessa virtude que a pessoa anseia assim, pelo que é mais elevado. Então, por exemplo, o craque no futebol, ele quer marcar um gol de placa, ele quer fazer uma jogada assim, de presença de espírito, sabe? O músico, ele quer dar uma intensidade para a interpretação dele e assim por diante. Vê como cada virtude anseia pelo mais elevado, quer todo o teu espírito para que seja seu arauto. Deves por isso amar tuas virtudes, porque por elas conhecerás o teu caminho, né? E então, ainda sobre ele, nessa contestação da religião, Nietzsche ele fala assim que é uma coisa assim que se confunde com uma ideia oriental chamada ação sem mérito, né? Uma coisa muito importante nas religiões orientais, especialmente no Zen budismo, que eles chamam de ação sem mérito, sabe? Que aquilo que a gente faz de bom deve ser sempre desinteressado, né? Eles dão um exemplo que você está andando, tem uma criança se afogando, você pula na água, tira a criança da água e continua o seu caminho, o sol continua a brilhar como antes e que não há mérito nisso. Inclusive eu vi um grande mestre fazer uma crítica ao cristianismo quando Cristo diz que quando deres esmola, não deixe que a tua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Ele diz que aí ele concorda plenamente, ele não gosta da sequência. O Pai que vê tudo te recompensará, uma coisa assim. Então Nietzsche faz essa crítica também da pessoa que levam a vida assim, procurando ajudar os outros, assim, sabe? Mas tem essa ilusão ou se sente-se bem assim porque será recompensado com o céu, né? Que na realidade isso não importa, sabe? É preciso a força de trovões e meteoros para falar a sentidos frouxos e dormentes. A voz da beleza, porém, fala baixo, só se insinua nas almas mais despertas. De vós, ó virtuosos, se ri a beleza, e eles querem ainda ser pagos. Quereis recompensa por vossa virtude.
o céu em vez da terra e a eternidade pelo dia de hoje. E vos irritais por dizer-vos que não há remunerador nem pagador. Como uma estrela que se apaga, é toda a obra da vossa virtude. Que ela agora morra e seja esquecida. Sua luz ainda vive e vagueia. Então é isso. Eu já vou passar para o conto, fazer um senão, né? Então que Machado teve essa formação religiosa e nesse conto ele vai mostrar o contrário, ele vai dar uma atenção para aquilo que é considerado virtude, né, na formação religiosa de Machado. As virtudes eram as três teologais, né, a fé, a esperança e a caridade, né. Ele passou por toda essa filosofia. A fé faz sentir a vida, né? Ela nos dá a paciência, né? A paciência, ela nos possibilita uma experiência, a experiência da compreensão da vida, né? E a esperança. E a caridade ou o amor é a própria vida, a vida real, porque Deus é amor, né? Eu não me lembro quem disse, acho que foi São João, que sabemos que passamos da morte à vida porque amamos nossos irmãos. E as virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a temperança e a coragem, sabe? Então é claro que Machado, ele no fundo ele acredita nisso, ele tem essas virtudes. A prudência ele mostrou pelo longo tempo a grande virtude dele, é claro que é a linguagem, a literatura. Ele desde o começo foi candidato pelo Partido Liberal, renunciou à candidatura porque queria dedicar-se só à literatura. Então a literatura é a virtude dele, através da qual ele encontrou o caminho na vida. A prudência ele mostrou pelo tempo que ele levou, sem contestar, aceitando as normas sociais. Só na maturidade é que ele expõe a franja de algodão, né, que a roupa de veludo da pessoa virtuosa na igreja tinha. A justiça, pelo julgamento justo que ele faz dos homens, assim, ele observou também esse outro lado, esse lado mais humano. A temperança, sabe? Ele, sem a temperança, menino no Rio de Janeiro, nas rodas da corte, a vida dele não teria dado certo. E a ousadia, né, de ter ido menino buscar a cultura dele nas rodas sociais, assim, sabe? Porque é através da força que se conquista o reino dos céus. Então, falando assim, sinceramente, ele vai fazer a negação nesse conto daquilo que seriam as virtudes, né, religiosas na Igreja do Diabo. O que é virtude, né? O que se propagava como virtude é o contrário, o que ele desaprova. Então eu vou agora abordar o conto. É um conto muito bem humorado, ele está em pleno domínio da linguagem. Eu vou dizer alguns trechos e contar a história, né? Inicia assim: conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânone, sem ritual, sem nada. E aí ele foi até Deus para contar a ideia a Deus e desafiá-lo. Entre Deus e o diabo, né? Ele chegou lá, Deus estava recolhendo um ancião. Aliás, era um ancião que quando ele
foi vítima de um naufrágio, ele estava agarrado a uma tábua, mas tinha um casal de jovens namorados e ele deu a tábua para os jovens e se afogou. Deus estava recebendo esse ancião, o diabo chegou, ficou olhando tudo, e Deus perguntou para o diabo: que me queres tu? Recolhei primeiro esse bom velho, respondeu o diabo. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Senhor, desço à terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Vai, disse Deus. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me diga por que motivo só agora pensaste em fundar uma igreja. Só agora concluí uma observação começada desde séculos. É que as virtudes são comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Proponho puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Ele diz que repara como na igreja, sabe, no meio das orações, as pupilas ficam vibrando assim pelo bigode do pecado, como aquele senhor que carrega o círio na procissão, carrega também uma comenda. Então que as pessoas têm esse lado humano, que é a franja de algodão, e através dessa franja ele vai conquistá-las para a igreja, né? Deus diz para ele: tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Vai, funda a tua igreja. Chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai. Aí o diabo, de repente, se viu no céu e bateu as asas e desceu à terra, né? Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária. Ele prometia aos discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas para desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredar-me do coração dos homens. Vede-me, gentil e airoso, eu sou o vosso verdadeiro Pai. Vamos lá, tomai desse nome, fazei dele uma bandeira e eu vos darei vos darei tudo. E as multidões vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era o que se podia imaginar na boca de um espírito de negação. As virtudes aceitas, elas deviam ser substituídas por outras que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria e a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que o diabo declarou que era a mãe da economia. O mesmo disse da gula, uma virtude assim tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. Mas mesmo pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, quem negaria, o diabo dizia, que é muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares que os maus bocados ou a saliva do jejum? Ele prometia substituir a vinha do Senhor pela vinha do diabo, diz que não iam faltar das melhores cepas. Quanto à inveja, ele pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas. É uma virtude assim preciosa, que chegava a suprir
todas as outras e o próprio talento. Tivesse inveja, não era necessário nem ter talento. É curiosa a definição de fraude que o diabo dava. Ele dizia que a fraude é o braço esquerdo do homem, que o direito é a força. E ele concluía: alguns homens são canhotos, eis tudo. Ele não queria que fossem todos canhotos, sabe? A venalidade, que é você vender a própria palavra, né? Vender a si próprio. Ele dizia que era o exercício de um direito superior a todos os outros. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu chapéu, o teu sapato, como é que você não pode vender a tua opinião, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas? Ele combateu o diabo, o perdão das ofensas, o perdão e outras máximas assim de brandura e cordialidade das quais se fala, né? Todas as formas de respeito o diabo condenou, salvo a única exceção do interesse. Por interesse você pode ter respeito, mas aí ele concluía que nem exceção porque na realidade o respeito por interesse é adulação. Então o sentimento aplicado é outro, né? Para arrematar a obra, ele concluiu que se deveria cortar toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor ao próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Não se devia dar ao próximo senão indiferença. Em alguns casos, o ódio, o desprezo. E citava, inclusive, um padre de Nápoles, um tal de Galiani, que dizia numa carta para uma duquesa do antigo regime: leve a breca o próximo, não há próximo. A única hipótese em que o diabo permitiu o amor ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais que o amor do indivíduo a si mesmo. As multidões não compreenderam muito, né? O que ele quis dizer? Isso é muito metafísico. E aí o diabo explicou: olha, 100 pessoas tomam ações em um banco, mas cada acionista não cuida senão dos próprios dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Esse apólogo foi incluído no livro de sabedoria. E então, terminando, né, o 4º capítulo, franjas e franjas. A igreja fundara-se através da franja de algodão, que é aquela parte das pessoas que vão na igreja, mas que não deixam de ter alguns desejos humanos, algumas vontades humanas, e ele, através disso, puxou a franja de algodão e conseguiu que viessem para a igreja dele. Não havia uma região do globo que não a conhecesse. Não havia uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Mas aconteceu aí que um dia, longos anos depois, o diabo começou a notar que muitos dos seus fiéis, eles às escondidas, praticavam as antigas virtudes, as ocultas. Certo, tinha uns glutões, assim, por exemplo, que praticavam um jejum 3 a 4 vezes por ano em dias de preceito católico. Muitos avaros saíam à noite para dar esmola ou em ruas escondidas. Vários dilapidadores do erário, né, do dinheiro público, começaram a devolver quantias que tinham pego.
E o diabo ficou assombrado, né? O que está acontecendo? Tinha casos assim incompreensíveis, assim como um vendedor de drogas do Oriente que envenenaram uma geração inteira e que com o dinheiro das drogas ele socorria os filhos das vítimas. Um calabrês de 50 anos, insigne falsificador de documentos, possuía uma casa, uma bela casa de campanha na campanha romana, com estátuas, telas, e a fraude em pessoa, sabe? E depois esse homem, assim, ele não só não furtava no jogo, como ainda ele dava gratificações aos criados, ia confessar-se com um cônego numa capela solitária. E o diabo mal pôde compreender assim tamanha leivosia. E aí ele foi falar com Deus, ele voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, chegou lá e ansioso de ouvir a razão daquilo que estava acontecendo. O Deus o ouviu assim com infinita complacência, não interrompeu, não repreendeu, não triunfou sobre o diabo da vitória. Pôs os olhos nele e disse ao diabo: que queres tu, meu pobre diabo? É a eterna contradição humana.